todo mundo já imaginava que ele fosse fazer exatamente o que ele vem fazendo, né? E com pouco tempo, imagina a gente chegando aí na parada do meio do ano, com o Arthur Jorge podendo trabalhar reforços, com o Cruzeiro melhor, né? A gente chegar meio de tabela, classificado para as oitavas da Libertadores e para as oitavas da Copa do Brasil, pensa aí o que esse cara pode fazer no meio do ano ali, porque tem muito repertório, né? E como é bom ter uma coletiva que fale sobre o que acontece, né? Então, do que ficar aquela viagem toda lá de, meu Deus do céu, as coletivas do LJ eram boas, as do Arthur Jorge estão no mesmo nível aí, talvez até para mais. Então, torcer aí para que o Cruzeiro saia dessa posição que incomoda o mais rápido possível para ter tranquilidade também para desenvolver muito mais o que pode ser desenvolvido aqui na Toca, né? Passa uma sensação, ô Caramujo, de que existiu uma subutilização do que a gente tinha aqui. Em vários momentos, a gente apontou sobre a questão de não ser um elenco daqueles que você olha e fala, esse time aqui tem totais condições de brigar ponta a ponta com o Flamengo, mas também não é um elenco para estar nessa situação de você ganha jogos e não sai da zona de rebaixamento. E claramente algumas peças vinham sendo subutilizadas. A gente está falando de um Fabrício Bruno que tem melhorado seu desempenho, a gente está falando de um Gerson que começa a fazer jogos melhores, o Kaique talvez já vinha conseguindo manter boas atuações apesar de tudo, um Fagner que começou o ano muito questionado e que já vem de 2 bons jogos, inclusive com assistências, e a utilização também de jogadores que pareciam um pouco fora de rotação, Calma Moraes, Neisser Vidia Real, o próprio Arroio, Jonathan Jesus. Então, só para a gente pegar no aspecto individual, taticamente, falando do coletivo, é um Cruzeiro muito mais consciente, é um Cruzeiro que recupera uma ideia de jogo que deu muito certo, que é de um jogo mais direto, de uma construção mais vertical, né, menos demorada do que era em outro momento. Então, é um Cruzeiro com potencial para mais. E isso que o Samuel falou é muito importante. Desenhando um cenário positivo de um Cruzeiro que consiga chegar até a parada da Copa no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, bem encaminhado, né, classificado na Copa Libertadores, classificado na Copa do Brasil, você tem uma sensação de que o Arthur Jorge pode fazer algo muito maior do que já vem sendo feito. Conseguir ali melhorar esse elenco, entender quais jogadores talvez devam sair, quais jogadores devam ali permanecer, né, para serem utilizados com mais frequência, adquirir novos jogadores para poder dar uma revigorada nesse elenco e principalmente o aspecto físico, trabalhar o aspecto físico e variação, né, acho que com tempo para se trabalhar é possível ver mais variações do que o que a gente já vê. A gente vê em alguns momentos o Cruzeiro saindo com 3 defensores ali, em outros momentos só com 2, os jogadores alternando ali na frente, o Cruzeiro tentando, às vezes, jogar com igualdade na última linha, com desvantagem na última linha, com mais tempo para se trabalhar, eu tenho certeza de que ele vai conseguir fazer muitas coisas. Na zona mista, eles sempre falam que o Arthur Jorge é um cara enérgico, isso está sendo bom, está sendo positivo, e é algo que a gente via desde o ano passado, né? A gente já falou aqui nessa Moca TV várias vezes sobre isso. O Cruzeiro, quando ele joga lento, devagar, meio modorrento, assim, as coisas não dão certo. Com o Tite foi assim durante toda a passagem. Com o Jardim teve alguns momentos o Cruzeiro jogou assim, em todos esses momentos o Cruzeiro não conseguiu vencer. É um time que ele joga, que ele tem que ser intenso, ele tem que ser com a faca nos dentes. A característica dos jogadores do Cruzeiro são voltadas a isso. O Christian é um jogador assim, o Gerson é um cara que consegue ter uma imposição física quando ele tá bem. O Matheus Pereira, a gente descobriu desde o ano passado o Matheus Pereira hiper intenso, que ajuda a marcar. Os atacantes, né, o Caio Jorge quando joga, agora o Neisser intenso, os Arroio, enfim. E isso tava faltando no Cruzeiro, era um time muito lento, era um time que construía muito devagar. E eu e o Léo até comentávamos, Léo na geral, ontem durante o jogo, né, que... Na geral? Não na geral. Vocês não estavam no camarote, não? Vocês estavam na geral? Pacaju. Com a luz aí. A gente tava no camarote com o Léo na geral. Olha só que ironia do destino. Nossa, inclusive tem que mudar esse arroba aí, né? Léo no camarote. Vocês estão me bugando, eu tô fazendo um comentário, aí um tá falando do meu cabelo, o outro tá falando do camarote, eu não sei mais o que eu respondo. Coitado do Mike Costa. É que eu tava com a luz no cabelo no final do ano, né? Aí eu não, mas essa luz aí só. Mas tem um cajuzinho aqui, ó. Vou passar a fórmula pro Genta, que ele vai ficar lindo, assim.
Nossa. Mas... Prossiga mais. Eu não sei de onde que eu parei, onde eu comecei. Eu fiquei pensando o que é necessário para Rodrigo Genta ficar lindo. Não, aí... Mais um comentário. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu esqueci que não é o Loucos ainda. Desculpa. Mas eu falava aí o Léo comentávamos lá ontem que esse Cruzeiro ele tem uma diferença que ele consegue manter mais a posse de bola do que o Cruzeiro do ano passado, só que ele tá conseguindo atacar com a mesma velocidade e com a mesma um ataque mais direto mesmo, que lembra os melhores momentos do ano passado. Então eu acho que futuramente, com o Cruzeiro melhor fisicamente, depois da Copa, vai ser interessante, porque essa cadência, esse domínio da posse de bola que faltava no ano passado, eu vejo indícios que ele vai existir esse ano. E no jogo foi assim. No final, o Bragantino até termina com mais posse de bola, só que porque a partir dos minutos 22, 23 pra frente ali, eles ficaram mais com a bola, tentando fazer a pressão ali, o Cruzeiro pregou. Mas o Cruzeiro vinha com a posse de bola melhor e ainda assim não precisa de ter aquela lentidão, aquela demora toda para construir a jogada, tentar achar alguém, aquela coisa. Controla o jogo com a bola no pé, quando o adversário dá o mínimo de espaço, dá um vacilo, é bola para frente, é um jogo direto e o Cruzeiro conseguiu criar muitas chances assim. E o Arthur Jorge chegou a fazer isso no Botafogo também, né? No primeiro momento do trabalho era um Botafogo muito vertical, e à medida que chegam os jogadores ali, principalmente tem a chegada do Thiago Almada, é um Botafogo que em alguns momentos, assim, na reta meio final de temporada, tinha jogos que ele construía um jogo de mais posse, de trabalhar melhor essa bola. A diferença está nisso que o Mike falou. Quando o Arthur Jorge tem a posse da bola, ele circula ali, mas sempre na intenção de chegar o mais rápido possível ao gol do adversário, né, e tentar finalizar. No antigo trabalho, a gente tinha em alguns momentos uma posse assim, que em nenhum momento aparecia o famoso senso de urgência. Vamos ficar com a bola aqui, daqui a pouco a gente... Era quase que com hora marcada, assim. Não, no minuto 20 e 10, a gente finaliza no gol. Antes disso, fica tocando a bola entre os zagueiros aí. Inclusive, deu pra ver, assim, um incômodo. Teve até um lance que o Arroio recebe a bola na direita, aí ele puxa pra dentro, ele tenta um drible e ele perde a bola. Cara, mas o Arthur Jorge colou de falar na orelha do Arroio. E o Matheus Pereira no campo também. Sim, e o Fagner. E os caras cobrando pra caramba entre si. Isso é importante, cara. Isso é muito importante. O jogador ter aqui, não foi isso que a gente treinou. Sabe, não vem... O Matheus ficou pedindo a bola depois. Sim, não vem inventar uma jogada agora. E o Matheus Pereira, quando ele quer ser chato, ele sabe ser chato. Que ele ficou falando na cabeça do Arroio ali, cobrando. O Arroio até vira assim, as costas pra ele e ele continua falando. Sim, e é necessário esse tipo de coisa, esse entendimento. É um time, gente, é uma coletividade ali, a coisa tem que fluir, tem que funcionar e se ajudar. E a gente falava, quando o pessoal tava até um pouquinho de brincadeira também, mas exaltando o Wallace por ter cobrado o Matheus Cunha, entre aspas, que a gente falou, isso não é cobrança. Sim. Ele ridicularizou um companheiro, não visando a melhora do cara, não foi uma crítica construtiva. Ele fechar a cota com o cara. Isso que o Matheus Pereira, que o Arthur Jorge, que o Fagner fazem com o Arroio, com o Neiser, várias vezes durante o jogo, isso sim é crítica construtiva, porque é um moleque novo, 19 anos, quer driblar, é driblador, gosta de gingar. O que às vezes tem que ser feito com o Lucas Silva, com o Gerson, com qualquer um que cometeu um erro, você tem que ter essa coisa. Eu vou lá, te ajudo, cubro seu boi, mas eu vou lá e eu vou aqui, filhão. E essa é a cobrança que tem que ser exaltada, essa é a cobrança da união do grupo. Faz sentido, né? Sim. É a cobrança em prol da melhora do time. O Gerson já era titular, né? Mas acho que podemos dizer hoje que Fagner e Jonathan ganharam a vaga? Caramujo, o Fagner certamente, né? O Jonathan ainda é jovem, pode acontecer oscilação, é importante o torcedor também ter noção disso. Ontem eu achei que jogou muito bem. Claro que uma coisinha ou outra ele erra, como todo mundo erra, mas teve umas recuperações muito boas, muito seguro, sai jogando bem demais, sempre procura tentar sair no passe, né? Não é muito afobado, então é um jogadoraço. Eu sei que tem uma galera aí que gosta de dar uma cobrada acima do Tom, mas é um cara que certamente vai virar um grande jogador. Inclusive, assim, é muito difícil você ver um zagueiro de 21 anos sendo titular de time brasileiro ou até mundo afora, né? É muito, muito jovem ainda. E, assim, no ano passado o Jonathan pegou várias buchas. Jogou os 2 jogos contra o Palmeiras, jogou clássico, jogou semifinal de Copa do Brasil e bem em todos esses jogos.
né? Entre outros. E sempre assim, nunca tendo uma sequência muito grande de 10 jogos, de 5 jogos, porque era o reserva imediato, quando um dos titulares não podiam, ele jogava. Então é aquele cara que a gente tem que ter um certo carinho, uma paciência, assim como o Neiser, assim como o Arroio, porque tem qualidades assim especiais para um zagueiro, é alto, é muito rápido, tem força física, sai jogando bem, então falta experiência em alguns momentos, e eu acho que assim, como eu falei, né, hoje vejo que é o titular, né, já tem 2 jogos aí, acabou saindo nos 2 por cãibra, ele até falou com a gente lá no Zona Mista um pouquinho sobre isso, mas vai recuperar condicionamento físico, porque ele estava muito tempo sem jogar, e aí entra num ponto que a gente trouxe aqui na semana passada, o Caramujo, que tava faltando uma sombra pra zaga do Cruzeiro, né? O Vidal e o Fabrício Bruno cansaram de errar esse ano e nada aconteceu. Agora tem uma sombra, da mesma forma que há uma disputa hoje pela lateral direita do Cruzeiro. O Fagner já saiu à frente, ontem o Cauã Moraes foi chamado para entrar, o William não, e isso só traz coisas boas pro time, a gente tá vendo isso na prática. Um ponto só sobre essa questão, né? Eu acho que o Fagner, nesse primeiro momento, ele desponta ali para ser essa liderança, né? Assim, para assumir essa vaga como lateral direito. Mas o Cauã Moraes entrou muito bem no jogo de ontem. Entrou ligado, disputando bola, ajudando o Cruzeiro nos momentos defensivos, que é uma função primária do lateral, né? E aí o Jonathan Jesus, para mim, mais um bom jogo dele. É um jogador que tem suas qualidades. Acho que o torcedor do Cruzeiro, em alguns momentos, pelo menos na minha visão, perdeu um pouco a mão assim na crítica, né? Muita gente fala assim, o Tite colocava a não venda do Jonathan Jesus como um dos erros do Tite. Isso eu não acho que seja um erro. É claro que você pode parar e pensar, se o Cruzeiro talvez tivesse envolvido ele na negociação do Gerson, abaixado um pouco no valor e aí traga outro jogador, ok. Mas eu acho que o Jonathan Jesus é um bom jogador. O Mike atentou a questão da idade, não é normal o defensor muito jovem ser ali titular, e o torcedor do Cruzeiro precisa de ter um pouco de paciência. Eu acho que é um jogador que tem suas qualidades, que defende bem, que sai bem também pro jogo, isso faz diferença, e ganha o Cruzeiro, cara, ganha o Cruzeiro tendo aí um Jonathan Jesus melhorando. Acho que é bom pro Vidalba também, o Fagner e o Cauã Moraes ali brigando pela lateral direita. Precisa de existir essa briga. Acho que foi você, Caramujo, que numa live falou que o jogador ali, ele ter cadeira cativa é a pior coisa que pode acontecer para um time. Porque esse cara, ele se sente numa zona de conforto onde ele pode errar, ele pode jogar mal, que ele não vai sair. Então, torcer para que Jonathan, Cauã Moraes, Fagner, Vidalba continuem nessa briga sadia, porque quem vai ganhar é o Cruzeiro. Porque aí a gente passa a ter reservas confiáveis, né? Por exemplo, hoje, na direita, o Fagner, finalmente ele apareceu na temporada, né? É porque a gente já falou sobre isso com o trabalho anterior, né? E a gente tem que voltar em algumas coisas, né? A gente tava aqui criticando todo mundo, né? Uhum. Fulano, ciclano, não sei o quê. Aí vem o Jonathan Jesus, na teoria ganha uma vaga do Vidalba e faz 2 ótimas partidas. O Fabrício Bruno se recuperando, né? O desarme ontem e outros lances também, né? Que ele voltou a ganhar em velocidade dos adversários, duelos aéreos aí se destacando nos números. Então, a gente vai tendo jogadores, o Gerson, né? Pô, que jogo fez o Gerson? E aí todo mundo, o Neiser, se pegar... e outra, viu, galera? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas se o Neiser faz todos os gols ontem, ele não estava aqui não, ele já estava, a ponte aérea dele era Colômbia, Europa, né? Um grande clube da Europa. Então ele precisa aprimorar, claro, mas você ter jogadores confiáveis até para revezar em caso de desgaste é o que o Arthur Jorge precisa. E ter o elenco do Cruzeiro estava entregando muito abaixo da crítica e agora já começa a dar sinais aí que não era essa ruindade toda que estava aparecendo para todo mundo, né? Isso. Tinha problemas, mas que não era para estar onde está, né? Exato. E tem problemas ainda, né? Sim, tem problemas. A questão é que a gente sempre falou, né? O Cruzeiro, ele pode não ser o melhor time da América, um dos 3 melhores, igual foi falado, mas ele não é tão ruim também, ele também, né? Não é um dos 4 piores do futebol brasileiro. Sim. Então, assim, a gente precisa equilibrar isso aí para que os jogadores estejam entregando dentro daquilo que eles podem. Ninguém entrega mais do que pode. Todo mundo entrega aquilo que tem qualidade. Então, o que o Cruzeiro fez no ano passado não foi um milagre. Não, o Leonardo Jardim é um mágico, né? Não é o Mago Merlin. Ele fez um trabalho
você não entrega mais do que você pode, mas menos você entrega, né? Menos, Sim, né? O objetivo é entregar o máximo, né, que você consegue. É o famoso, tem dia que até a gente, né, Mike? É o famoso, entreguei tudo que pude. Pude muito pouco. Exato. Acontece com Não, a gente não. A gente não? Não, Só os outros. Não, beleza. tava a demissão. Tudo certo. E vamos falar do Nazer, chegou o momento, agradecer aqui a nossa audiência em mais de 5.500 aparelhos conectados, porque às vezes tem mais de uma pessoa assistindo no ambiente. Eu Então, calculo 10 por aparelho. 10 por aparelho. Então, 55 mil pessoas com a gente aqui na live. Deixa o like. Se o cara tá na firma dele lá, na hora de almoço assistindo, e tem mais 2.000 funcionários, a gente pode considerar ali os 2.000. Pode? Pode. Que isso? O cara segurando o celular. Esses cálculos estão ficando preocupantes.